Apocalipse 4, estava lendo aqui, vou começar a partir do versículo de número 4. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, querido: espiritualidade em plenitude. Então eu quero falar exatamente dessa dinâmica de uma espiritualidade em plenitude. E nada melhor para nós falarmos de espiritualidade em plenitude do que um texto que fala do céu, não é verdade? Porque cremos nós que o céu é onde nós vamos viver na nossa totalidade essa espiritualidade em plenitude. Versículo 4 diz o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e se assentam neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 6. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por detrás e por diante. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao touro, o terceiro tem o rosto como de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está no seu voo. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 olhos, cheios de olhos ao redor, por dentro e por trás, não descansam nem de dia e nem de noite, e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa forma, queridos, para mim é uma das formas mais claras de você estudar, porque não há texto difícil quando você aprende a trabalhar, entendeu? Um exegese e dessa forma, textual. Você para, lê um pouco na frente, lê um pouco atrás, e a regra básica do homilético é assim: o texto, irmãos, ele não pode ser encarado de forma sozinha. Todo o texto ele tem que ser explicado dentro de um contexto. Então às vezes você fala: pastor, esse é um texto dificílimo. Quando você trabalha ele de forma temática, isso até te instiga a estudar mais na Bíblia. Eu sou amante da palavra do Senhor. Eu sou um dos únicos que meus filhos, eles amam muito ouvir música, minha esposa também. Enquanto eles estão ouvindo música, irmãos, eu estou ouvindo a Bíblia. Eu gosto, eu vou para a academia e às vezes eu estou lá na academia malhando. Alguém estava pensando que eu estou ouvindo música? Não, irmãos, eu estou ouvindo o livro de Efésios, o livro de Provérbios. Eu amo, entendeu? Ouvir a palavra de Deus. Amo, amo, amo. Na primeira hora do dia, eu tenho que sair do quarto lá, que eu já acordo, né, amor? Lanço lá a palavra de Deus e ali eu começo a ouvir a Bíblia. Meus discípulos que estão aqui, eu tiro textos da palavra do Senhor e mando para eles ouvirem. Por quê? Porque eu amo mesmo. Então por isso eu gosto muito de dispor essas questões. Então vamos falar sobre espiritualidade saudável em sua plenitude. Amém? Como eu falei, hoje nós vamos trabalhar dentro do texto. Então por isso nós vamos ler o texto, do texto nós vamos tirar os pontos e daí nós vamos explicar. Então aqui, meus queridos, versículos 4, quando nós resolvemos propor esse tema, espiritualidade em sua plenitude, eu vou deixar o versículo 4 para o final, que eu quero fazer o arremate com ele. Diz o versículo 4 o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso aí eu vou dar o arremate da nossa ministração com esse aí. Então nós vamos para o 5. Do trono sai relâmpagos, vozes e trovão, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui um contexto todo dessa história aqui, de como é o céu, de como deve ser vivida a espiritualidade. E aqui nós podemos trazer para a nossa realidade, como viver essa espiritualidade dessa plenitude, baseada numa visão que João teve do céu. Então nesse versículo 5 aí, irmãos, nós vemos primeiro ele falando assim: não há espiritualidade sem poder. Diga comigo, não há
espiritualidade sem poder. Então nós abrimos isso, irmãos, o Senhor falando de uma ação pirotécnica aos nossos olhos de poder. Se você não pode acostumar com uma vida cristã, na qual você fala de espiritualidade sem manifestação do poder de Deus, amém, amados? Então por isso ele faz questão de falar de poder, relâmpagos, trovões, entendeu? Que era a forma naquela época que eles tinham de expressar o auge do poder. Hoje talvez nós falássemos de megabytes de potência, dessas coisas todas, mas quando João teve essa visão, o auge de expressão de poder mesmo, era colocar isso. Então aí mostra, irmãos, que uma espiritualidade diante de Deus tem que ter manifestação de poder, amém, amados? Tem que ter graça, tem que ter algo sobrenatural, metamorfoseando a sua vida. Você tem que ser impactado por algo que vai além de você. Você tem que sentir isso te movendo e te levando adiante. Senão você para. Senão você vai viver uma espiritualidade, irmãos, racional, na qual você se empolga com a palavra ministrada, da mesma forma que você se anima com uma ministração de Cortella, ou de qualquer outro homem aí que tenha o dom da oratória. E tem muitos, não é verdade, irmãos? Muitos. E quem não sai empolgado quando um homem desse vem com uma oratória? Eu saio. Quando eu ouço o Mário Cortella falando, irmãos, como aquilo ali ministra, se fala comigo. Aquelas então, a de Jabô na CBN, sempre ele sai com uma tiradinha, né? Que faz você pensar muito. Mas na presença de Deus, irmãos, tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais, senão nós vamos colocar tudo no mesmo barco. A presença do Senhor tem que gerar temor na sua vida, irmãos. O nome de Deus, irmãos, tem que te impedir de pecar. O nome de Deus tem que mexer com você, queridos. Há poder nesse nome. Esse nome tem que te trazer esperança. Quando alguém falar, você não consegue, eu não consigo, mas no Senhor eu posso todas as forças, há poder ali. Diante de Deus tem que expressar um poder diferente do que diante dos homens, amém, amados? Mesmo que os homens falem, não tem condições, diante de Deus há condição. Mesmo que a medicina fala, está cego, diante de Deus você começa, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque diante de Deus há poder. Essa espiritualidade, irmãos, nós temos que viver. Nós temos que entender isso. Aí o texto começa falando, irmãos, disso, infundindo em nós uma visão de poder. Do trono sai relâmpagos. É diferente. Tem poder, tem vida, tem movimento. Você diante de Deus tem que ter esperança. Diante de Deus as coisas não estão mortas. Você não pode viver dessa forma, amados. Eu não posso viver dessa forma. Há poder no trono de Deus. Diga amém. Você tem que acordar sim. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para restaurar isso. Deus tem poder para operar isso. Deus tem poder. Deus tem. Aí você começa a clamar isso, irmãos, e sai dessa mediocridade apenas do consciente humano. Você vive uma fé diferente. Porque você fala, tem poder. Ali tem poder. Você não conhece, meu querido, o que sai do trono de Deus. Se necessário for, vai sair relâmpago. Mas Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Tem. Então, comece, irmãos, a vida em plenitude tem que ter testemunhos vivos do poder de Deus. Amém? Entenderam, sim ou não? E vamos continuar. Como eu falei, um sermão. O que, queridos?
Textual. Então nós vamos lendo e nós vamos tirando um ponto, não só narrando, mas algo que diga o que aquilo quer fazer. Então versículo de número 5 ainda. Vozes e trovão. Não há espiritualidade sem você ouvir a voz de Deus. Ouça. A espiritualidade em plenitude, irmãos, Deus tem que falar com você. Talvez você não entenda que Deus está falando, mas o Senhor sempre fala, amém, amados? Sempre. Tem que ter poder, tem que ter voz do Senhor. Vocês lembram qual foi a maneira que João definiu a voz de Deus? Voz de trovão. Como voz de muitas águas, pastor Ulisses. Uma voz que te paralisa, uma voz que é diferente de tudo. Muitas vozes podem falar com você, mas quando o Senhor fala, é diferente. Ele fala, irmãos, que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, como a voz de trovão. Ela faz diferença e ela age de forma diferente. Uma espiritualidade plena, irmãos, tem que ter a voz de Deus constantemente. Não dá. Um dos grandes problemas, irmãos, um dos grandes fatores que leva a nós a entendermos que houve uma decadência espiritual é a ausência da palavra do Senhor. Há um período, antigamente tinha isso, não sei se nas Bíblias hoje tem, deixa eu ver essa aqui da minha esposa se tem. Não tem, deixa eu ver aqui. Mas nas Bíblias de antigamente, vocês lembram que tinha 4 páginas em branco? Não sei se nas da agora tem. Não tem. Não sei se na sua tem. Mas antigamente, você chegava ali entre o Velho e o Novo Testamento, tinha 4 páginas em brancos. E aquilo ali, irmãos, era para mostrar que durante aquelas 4 páginas em brancos foi o período, entendeu, interbíblico, que o Senhor, pela decadência da religiosidade, ficou 400 anos sem falar com a terra. 400. 1, 2, 3, 4. Aí estava. Vocês lembram que antigamente, eu aguentei esse tipo de Bíblia ainda hoje? Que tem assim, mas eu me lembro que a minha tinha 4, entendeu? E ali era esse período, que a ausência da voz do Senhor, irmãos, é um alerta. A ausência da voz do Senhor é um alerta. Você tem que parar, o Senhor fala. Ele fala que é voz de trovão. Você vai entender. Se você não está entendendo, queridos, tem problema aí. Logo agora então, com a ação do Espírito Santo. Então ele constantemente está nos dando direção. Então ele fala que a espiritualidade, irmãos, além de ter a voz de Deus, tem que ter a manifestação do Espírito de Deus, uma ação direta com o Espírito Santo. Ele fala, diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então no versículo 5 nós podemos resumir assim, que ele está falando, irmãos, que uma espiritualidade em plenitude tem que ter poder de Deus, tem que ter voz de Deus e tem que ter manifestação do Espírito de Deus, amém? Entenderam, amados? Sim ou não? Ele trabalha 3 aspectos aqui de uma espiritualidade em plenitude: poder de Deus, voz de Deus e ação do Espírito de Deus. Vamos para o 6. Há também diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Espiritualidade tem que ter preciosa transparência. Ele fala, diante do trono de Deus tem algo que lembra transparência, um mar de vidro, e isso é precioso na nossa vida como cristal. Tem que existir, irmãos, em nós uma transparência diante de Deus. Você não pode ocultar sentimentos pessoais. Você não pode abrigar no seu coração, irmãos, e querer esconder pecado ou qualquer outro sentimento. Ele falou, tem um mar para lembrar a transparência. Você tem que ser transparente com Deus, amados.
Tem que abrir. Tem que colocar o coração diante do Senhor, até assim como Jesus nos ensinou no Getsêmani. Oh, minha alma está profundamente angustiada, com angústia de morte. Ficai aqui e orai comigo. Tem que ter transparência, irmãos, talvez para pedir ajuda de alguém. Como aquela mulher, irmão, chegou lá e se humilhou diante de Jesus, depois de sofrer um aparente desprezo por não ser israelita, entendeu? O Senhor falou, não é justo que eu pegue aqui dos pães e dê aos cachorrinhos. Aí ela fala, Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, até os cachorros comem da migalha que sai da mesa do seu dono. Ela se expôs, por quê? Porque a sua filha precisava de cura, porque ali dentro da família, irmãos, tinha uma ação demoníaca, e ela precisava de uma cura, ninguém viu, ninguém sabia, mas ela foi diante de Deus de forma transparente. Nós não podemos esconder, irmãos, o que nós sabemos que está nos destruindo. Agora a nossa transparência, irmãos, às vezes é afetada porque nós não queremos nos expor diante de Deus, porque nós não queremos pedir ajuda talvez para uma pessoa, porque nós ficamos pensando o que o outro vai pensar, o que vai dizer, por favor, faça comigo, o que ele vai dizer comigo. Com todo respeito, eu estou com um problema de indisciplina séria, irmãos, na minha alimentação. Eu peguei um grupo de amigos meus e falei, estou indisciplinado, ore por mim. E aproveita, ore por mim, irmãos. Lembre-se de mim diante do Criador. Mas você não pode parar. Você tem que olhar e pontuar onde tem os problemas da sua vida. A arrogância não vai deixar com que você seja transparente. E acerte o que tem que acertar. Aí a Bíblia fala, sentireis o pecado quando ele vos encontrar. Versículo 6 fala que diante do trono há um mar de cristal, um mar como de vidro, transparente, que você vê tudo. No mais profundo oceano você vê. Ele fala de mar, irmãos, porque mar tem profundezas. Porque a mitologia fala de monstros dentro do mar. Porque a mitologia daquela época temia o mar. Os navegantes daquela época, irmãos, tinham um pavor do mar. Tinha várias e várias histórias de monstros dentro do mar. Mas ele fala, irmãos, que nós temos que ter um mar transparente. Mesmo que exista um monstro dentro do nosso mar, esse monstro tem que ser alcançado e tratado. Diga amém. Tem que ser. Não dá para a gente ficar escondendo, irmãos. Porque daqui a pouco a sua embarcação vai ser atingida por esse monstro, e todos que tiverem com você dentro desse barco vão a pique. Há um mar, por mais profundo que esteja dentro de você, isso tem que ser visto, tem que ser achado. Diante de Deus, irmãos, temos que viver uma espiritualidade assim. Amém? Sim ou não? Amém, queridos? Ajude, queridos, as pessoas e peça ajuda. Eu fico impressionado com o texto da ceia, quando diante do momento da ceia ali, Jesus tira a roupa diante dos discípulos e passa a lavar os pés dos discípulos. E eles não queriam ser lavados. O Senhor falou, se vocês não tiverem os pés limpos, vocês não têm parte comigo. Aí vai Pedro e fala, Senhor, então não me lave só os pés, me lave o corpo todo. E ele falou, não, você está de todo limpo, basta os pés. Irmãos, além de se falar de um costume da época, que era de lavar os pés, aqui fala também do estilo de vida cristã, que muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, os nossos pés se sujam. Muitas vezes os pés estão sujos, irmãos, e nós não temos noção disso. Continuamos andando no dia a dia. É o trabalho que exige de você aquela mentira branca, né? Que a gente fala, e aquela mentira branca se torna tão comum, irmãos, para a gente, que ela já está preta há muito tempo, já abriu brecha para o diabo, e para você é uma mentirinha branca.
Aquele olhar não tão mais saudável, mais malicioso para o colega ou para a colega do lado. Aquela palavra, aquele xingamento, irmãos. Às vezes os nossos pés, irmãos, começam a se sujar. Mesmo nós temos consciência de que o nosso corpo tem que estar limpo. Mas Jesus chega e fala, ó, para vocês basta lavar os pés. Eu vou lavar os pés de vocês. Lave os pés um dos outros. Mais do que expor, irmãos, é lavar. Lavar. Jesus sabia, vocês estão limpos, mas vocês estavam andando na poeira. Eles tinham aqueles calçados de dedos, precatas, não tinham esses sapatos fechados como nossos na maioria das vezes. Não tinha ruas asfaltadas, não tinha porcelanatos dentro das casas, não tinha tudo isso que nós temos. Então era comum, irmão, sujar-se os pés. E Jesus fala, eu vou lavar os pés de vocês. Ao invés de falar que o seu pé está sujo, eu vou lavar. A transparência, irmãos, abre essa oportunidade. E nos ensina, irmãos, que os nossos pés têm que estar limpos. Nos ensina a olhar a vida do outro, irmãos, e não ver sujeira, mas ir em direção a ele e ajudar. Veja, irmãos, o texto todo fala que diante do trono de Deus existe isso. Uma pessoa plena que quer viver uma santidade plena diante do Senhor, tem que ter isso, amém, amados? Viva isso. Eu tenho pessoas, queridos, que eu considero, tenho uma estima muito grande, e que a voz dele, uma vez que eu não identifico a voz do Senhor, tem pessoas que eu peço conselho e falo, meu Deus, o Senhor não falou ainda sobre isso? Pois eu vou pedir conselho a essa pessoa, fale comigo. E muitas vezes, irmãos, a voz dessa pessoa para mim foi literalmente a voz de Deus. Transparência, amém, amados? Transparência diante desse mar profundo que é a minha vida. Eu não vou deixar que ela fique suja e que as pessoas não vejam os monstros, os animais que habitam ali dentro. Mas a transparência, irmãos, faz com que a gente não só veja, mas tome os cuidados necessários para não ser atingidos. Seja transparente. Amém? Ainda versículo 6. Diante do trono de Deus há como um mar de cristal semelhante, um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e em volta do trono há seres viventes cheios de olhos, por detrás e por diante. 4 seres viventes semelhantes de olhos, por detrás e por diante. Versículo 6, vamos pular para o versículo 8, que o versículo 8 também fala desses seres. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 olhos, são cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora, e não descansam dia e noite, e clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, espiritualidade plena é comunhão sem se perder de vista. Comunhão sem se perder de vista. Fala de 4 seres viventes, comunhão. Mas fala, irmãos, que independente deles viverem essa vida comum com os outros, eles tinham olhos para fora e olhos para dentro. Eles não só enxergavam o que estava acontecendo em volta deles, mas eles enxergavam também o que estava acontecendo dentro deles. Na nossa comunhão, irmãos, com o próximo, nós não podemos perder a nossa individualidade. Amém? Muitas pessoas, irmãos, dentro da vida cristã, começam a perder a individualidade, começam a confundir talvez discipulado, entendeu? E seguidores ou admiradores de alguém, vamos botar aqui discipulados, com falta de identidade, irmãos. Deus te fez assim. Se você resolver assumir a estrutura de outra pessoa, você vai ser infeliz e a voz de Deus não vai se manifestar em plenitude sobre a sua vida. Amém, queridos?
Sim ou não? Por isso, um dos argumentos para que você tenha comunhão com o Senhor é você amar a si mesmo. Para você amar a si mesmo, você tem que se conhecer. Você não pode deixar, irmãos, que a rejeição entre no teu coração, porque você é de um jeito, Deus te fez assim. Deus te fez assim. Você não é mais um na multidão, você é um diante de Deus, que Ele colocou ali para completar o corpo. Muitas pessoas perderam essa identidade, irmãos, e começam a querer viver uma vida dentro da igreja e tudo, querendo fazer tudo que o outro faz, e copiar aquilo do outro, e esquece que Deus te fez dessa maneira. Seja transparente, lance fora os seus monstros, tire o que te destrua, e valorize o que Deus te deu. Amém, amados? Valorize o que Deus te deu. Você é assim. Você é esse tipo de pessoa. Você é completo diante de Deus assim. Mas onde há uma rejeição pessoal, há uma afronta direta à pessoa de Deus, porque foi Deus que lhe fez. E o diabo se aproveita muito dessa rejeição pessoal para minar, irmãos, a voz de Deus no nosso ouvido. Porque como andarão os dois juntos se não tiverem pleno acordo? Quando, irmãos, eu desrespeito algo em mim, eu não estou em acordo com o que Deus fez na minha vida. Entender a sutileza das coisas, não estou em acordo. E essa rebeldia do meu coração, mesmo que ela não seja velada, irmãos, impede a manifestação plena do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, via de regra, irmãos, manifesta na vida de muitas pessoas para ação de cura e restauração, mas nunca com ação de direção. Vocês estão me entendendo, amados? Eu tenho muitas pessoas que quando vêm falar de manifestação do Espírito Santo comigo, pastor Dereci, é o seguinte: rapaz, o Espírito Santo manifestou na minha vida, que poder maravilhoso, eu estava triste, mas Ele fez, Ele curou, e como eu saí daquela manhã transformado, liberto, como aquilo fez diferença. Então a maioria das pessoas, irmãos, falam de manifestação do Espírito Santo de Deus para restauração, porque está em desacordo algo dentro do coração. Então o Espírito Santo manifesta para restauração, mas não só para restauração, mas ele tem que manifestar para te dar direção. Então quando nós não estamos, irmãos, vivendo essa espiritualidade que é colocada ali, entendeu, irmãos? Na qual você tem olhos para dentro de você, na qual você se enxerga, se valoriza, vê o que tem que ser feito, as manifestações do Espírito de Deus serão sempre ação de restauração. Eu estava tão mal e me senti tão bem, eu vim nesse domingo e o louvor, gente, que louvor foi aquele, que louvor maravilhoso, como aquilo me encheu a alma. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, isso. Mas, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria também em toda a verdade. Às vezes não há essa ação, irmãos, porque você não passou essa fase. Você precisa disso. Precisa. Para Ele te guiar em toda a verdade. Esse é o caminho. Andai por Ele. É bíblico ou não é, irmão? Sim ou não? É bíblico. Então se pergunte. Se pergunte, meu Deus, eu preciso dessa restauração, dessa ação plena, de tal forma que eu seja capaz de ter essa investida direcional do Espírito Santo. Porque essa é a palavra de Deus, Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai dizer a você, esse é o caminho, andai por ele. É muito preocupante isso, irmãos, porque quando nós não nos satisfazemos com quem nós somos diante de Deus por meio de uma restauração pessoal,
todas as áreas das nossas vidas, irmãos, nós estaremos procurando suprir o vazio da alma. Você vai procurar um emprego para suprir vazios da alma, não um emprego, entendeu, irmãos, que seja direcionado para o Senhor. Não estou falando que o seu não seja. Via de regra, no casamento, você vai querer achar naquela pessoa algo que supre, entendeu, irmãos, aquele seu problema da alma. Nas coisas que você for comprar, você também vai via de regra, a sua ação é para tampar aquele buraco imediato. E às vezes não é pleno, irmãos. Quando a nossa ação deveria ser dirigida por uma voz do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Então isso é muito sério, amados. Muito sério. Então o Senhor está falando, não se perca de vista. Não se perca de vista. Olhos para fora, para ver tudo que está acontecendo, mas olhos também para dentro de você. Olhos também para dentro de você. E aí, irmãos, as coisas acontecem com coerência nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo passa dessa fase só de agente ressuscitador, ou de trazer vida no caos sempre, e porque nós não trabalhamos essa cura, aquilo se repete, e a ação do Espírito Santo é sempre naquela área, e não conseguimos crescer, não damos tempo para que Ele faça algo diferente em nós, para que Ele fale, tem um caminho para você que é esse, tem um caminho para você que é esse, não vai por esse caminho, eu quero isso de você. Aí você vem à igreja sempre nessa questão. Aí tem gente que fala, pastor, estou cansado, porque nada diferente acontece comigo, eu vou, choro, faço isso, saio dali com outro pensamento, quando foi na semana que entra, vem tudo de novo, por essa falta de continuidade, amém, amados? Por essa falta de continuidade, que tem que ser trabalhada no nosso coração. Deu para entender? Perguntas? Se tu tiver, faça agora. Pastor, nessa área eu não entendi. Por quê? Eu nunca ministrei, irmãos, dessas ações de restauração do Espírito Santo. Mas existe. Ele tem que te guiar na verdade. Tem. Ele tem que te guiar na tua empresa. Ele tem que te guiar no teu casamento. Ele tem que te guiar na escolha do seu esposo e da sua esposa. Ele tem que te direcionar na sua profissão. Ele tem que fazer com que as coisas prosperem. Porque a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Fala de uma prosperidade plena, quando a ação do Espírito do Santo de Deus está nas nossas vidas. Bem-aventurado o homem, irmãos, que teme ao Senhor. A Bíblia fala no Salmos 1, aquele que não anda na roda dos escarnecedores, aquele que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fala que nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, cujo no devido tempo damos os nossos frutos, e as nossas folhagens nunca murcham. Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É uma promessa, irmãos. Pode estar seco, pode estar deserto, mas o Senhor está falando, se você andar comigo, você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Pode estar um caos em volta, mas você vai prosperar. Bíblia, amados. Bíblia. E a Bíblia diz ainda que tudo quanto fizermos será o quê? Será o quê, queridos? Bem-sucedidos. Porque nós somos os caras? Não, porque nós estamos plantados junto ao ribeiro de água. E quem é esse ribeiro de água? O Espírito Santo de Deus. Então tudo que Ele falar, se nós fizermos, vamos prosperar. Amém, amados? Então precisamos trabalhar essa realidade nas nossas vidas. Senão vamos ter problema. Senão vamos ter problema sério. O horário avançou aí, eu acho que não dá para a gente ir muito longe não, amados. Mas, olhe isso. Trabalhe isso na sua vida. Trabalhe, tenha isso no teu coração. O versículo, irmãos, de número
7 começa a dizer assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Irmãos, quando a Bíblia fala do leão, ou quando a gente vê toda a ação do leão, irmãos, está muito voltado a isso que eu falei aqui, irmãos. Orgulho, me permita, tirando o pejorativo dessa palavra, orgulho, irmãos, é exatamente, irmãos, de ser o que é. Nunca ouvi uma história do leão, irmão, sadio, que queria ser uma hiena. Ele pode ter os problemas pessoais dele lá, irmãos, mas via de regra, a própria ação do leão, irmãos, traz em nós essa direção de valorizar o ser, de entender, eu sou assim. Valorize quem você é, amém, amados? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu certa vez ouvi uma história de um vaso defeituoso, com um furo quebrado. Ele tinha um furo no meio, e o senhor daqueles vasos, tinha os vasos que aos olhos dele era perfeito, tinha esse vaso defeituoso com um furo no meio, e esse senhor deu a missão igual a todos os vasos: vocês vão ter que pegar água lá no rio, e transportar essa água, essa distância, e trazer, e todo dia encher essa casa. E acontecia isso, irmãos. Os outros vasos vinham cheios e davam menos viagem, e aquele vaso defeituoso, irmãos, à medida que ele vinha, a água vinha caindo. A água vinha caindo, entendeu? E ele tinha que dar mais viagem. Mais viagem, irmãos. E os outros às vezes zombavam, faziam uma gracinha dele, e um dia ele se indignou daquilo e chegou para o seu senhor: deixa eu te falar uma coisa. Por que o Senhor me criou defeituoso assim? Todos os outros são bem plenos, todos os outros são tão bons, todos os outros têm essa e essa característica. Aquele é tão calmo, aquele é tão simpático, e eu sou tão espreguiçado, eu sou dessa maneira, eu sou assim, sou daquele outro. E aquele senhor falou: quem disse que eu não te fiz perfeito? Não. Olha como todos os outros são, e olha como eu sou. O tanto de água que escorre, e a dificuldade que eu tenho do trabalho. Ele falou: não, você foi criado para uma missão. Ele: que missão? Olha para trás. Quando ele olhou para trás, irmãos, durante aqueles anos de trabalho, o caminho que ele e os outros faziam, verdinho, grama verde, tudo certinho, aguado, com flores, sem machucar a pé de ninguém. Aí o senhor dele falou: eu te criei para essa missão. A grama está verde, porque há em você esse espaço para a água escorrer. Irmãos, às vezes nós desvalorizamos algo que Deus criou em nós, mas o Senhor está te falando: eu te criei para uma missão. Olha para trás, de onde eu te tirei, e aonde eu te levei, porque você é assim. Às vezes nosso caminho, nossa missão é ajustar o caminho dos outros, irmãos. Ajustar o caminho dos outros. Eu mesmo, minha esposa é altamente tranquila, calada, espiritual lá, do jeitão dela, né? E tudo. Eu já sou meio espreguiçado, irmão, sou aquele de amizade, não sou muito calado, sou nervoso, sou brigão, entendeu, irmãos? Deus está trabalhando. Sou desse jeito. Mas, irmãos, aonde eu vou com amizade, eu levo o evangelho. Tá meus filhos aqui, irmãos, que onde eu vou as pessoas não me conhecem pelo nome, raramente. Não sei de onde eles me conhecem como pastor, e eu tenho oportunidade de falar o evangelho para eles, e eles são salvos. Esse é meu jeito. Esse é meu jeito. Tenho abertura, não tenho medo de passar vergonha. Aí eu me exponho, saio, cumprimento você, tomo um fora de você, tomo um não de alguém, entendeu? Procuro você está precisando de ajuda, vem cá que eu quero falar com você. Aí um distrata, outro leva em consideração, mas esse é meu jeito. Talvez Deus me fez para essa missão, amém, amados? Talvez Deus me fez para essa missão. Pastor, que isso? Deus já fez ele para outra missão.
Mesmo nós estando no mesmo reino, pastor Ulisses, pastor Ricardo, pastora Laudijane, você quer ser feliz, irmãos? Entenda, Deus te fez assim, porque Ele tem um propósito na sua vida assim. Você não é um vaso furado, irmãos. Essa água que cai de você, lá no seu trabalho, deve estar regando a vida de muita gente, da qual eu não consigo alcançar. Esse seu jeito de ser aproxima muitas pessoas de você. Quando você começar a se entender dessa maneira, há uma ação maior do Espírito Santo para trabalhar outras áreas da sua vida. Amém, amados? Você precisa entender isso. Aí a Bíblia fala, diante desses 4 seres viventes, diante do trono, tem um como leão. Alguém que valoriza e que sabe o seu reinado e a sua postura. Você sabe quem é você, amados? Sim? Espero que sim, queridos. Espero que você saiba quem é você. Porque quando você se descobrir em Deus, a manifestação do Senhor na sua vida vai ser em grande excelência. Vai melhorar. Amém? A missão era a mesma, irmãos, também. Ele demorava um pouco mais, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade que os outros em uma determinada coisa, mas Deus sabe por que fez você assim. Para aquele vaso ele é defeituoso, para Deus ele era pleno. Ele tinha tudo para aquela missão. Se os outros só andassem ali, ia matar a grama, ninguém se preocupava em regar. Ele vinha, regava a grama todinha e cultivava o caminho, irmãos, porque ele nasceu com aquela missão. Então seja assim, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala, irmãos, ainda do texto do trono, fala do texto do homem, fala do texto da águia, e fala do texto, irmãos, sobre uma plenitude diante de Deus que eu queria terminar. Vamos deixar para outra oportunidade, amém? São 11h10 da manhã, e eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Preste atenção, irmãos, essa é uma palavra muito séria para a sua vida. Talvez você esteja cansando, e muita gente se cansando do Evangelho, irmãos, porque não estão indo além. Porque não entraram nessa fase de resultados, porque estão tão preocupados em ser para os outros, e esquecem de ser para Deus. Porque estão tão preocupados em revestir uma roupa diferente para os outros, e esquecem de Deus e dele mesmo. Porque estão tão preocupados, irmãos, em viver uma vida para os outros, e esquecem de quem Ele é, de quem Deus é. E porque no seu coração há essa insatisfação, o Espírito de Deus, irmãos, não pode agir em plenitude. O diabo pode ter usado, irmãos, palavras contrárias de pessoas que você ama, para semear essa semente de derrota, de fracasso e de aversão pessoal sobre a sua vida. Mas eu creio, querido, que Deus te trouxe nessa manhã para falar. Talvez você se veja como um vaso quebrado, mas eu te criei assim. Eu sei o que eu vou fazer na sua vida. Você não é melhor e você não é pior do que ninguém. Você é criação pessoal de Deus. Por isso, irmãos, já que nós paramos no leão, como leão, se enxergue como alguém que Deus trouxe nessa terra para reinar e para ser feliz. Deus vai fazer isso na sua vida para a glória do Senhor. Coloque olhos agora dentro de você. Coloque olhos dentro de você em nome de Jesus. Seja transparente, queridos, como um mar de cristal. Por mais profundo que seja, se Deus está falando que pode ser encontrado, vai ser encontrado. Por mais náufrago que esteja, queridos, esse estilo de vida, pastor, o senhor não imagina. Eu já vivi tão bem, meu barquinho afundou nesse mar.
Pois eu quero te dizer, queridos, diante de Deus tem que ter poder. E se preciso for, Deus vai trazer esse barco à tona, e você vai viver o que Deus criou você para viver. Diante de Deus tem que ter poder, irmãos. Há como relâmpago, há como relâmpagos diante do Senhor, há como relâmpago. Deus te trouxe aqui para falar: há poder, há poder, há poder, há poder, há poder, há poder de Deus. Por isso, olhos agora em você, querido. Feche os olhos, olhe para você. Hoje o Espírito Santo está te falando: meu filho, eu quero fazer algo diferente na sua vida. Eu quero te levar além, minha filha. Eu quero te trazer cura sobre você. Eu quero te mostrar o propósito pelo qual eu te criei. Você não é limitado, você não é burro, você não é isso. Você tem as características pessoais que eu criei para cumprir um propósito maravilhoso. A sua família é bendita, a sua história é bendita, a sua esposa é bendita, os seus filhos são benditos. Deus formou vocês para isso.